Nesse tempo de polarização que a gente vive hoje, que é uma coisa absurda, isso não cobra um preço alto, não? No começo, acho que cobravam. Eu acho que hoje começaram a entender qual é a minha... Porque a galera falava muito do dar palco, né? Ah, você tá dando palco pra esse esquerdista nojento. Você tá dando palco pra esse extremista de direita e tal. E aí a galera falou, cara, o Vilela não tá nem um lado nem o outro. Ele só tá querendo ouvir as pessoas. Porque a galera acha que se eu sentar com uma pessoa e ela falar... Você concorda? Eu tô dando um aval. E ele, se ele tá conversando... Não. E eu não sou responsável pelo que essa pessoa fala. Essa pessoa tá falando as ideias dela, eu quero ouvir as pessoas. Genuinamente, eu quero entender a cabeça dessas pessoas, entendeu? E se for uma coisa muito grave, que eu não concordo, eu falo, putz, cara, mas eu acho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se ele quiser insistir nisso, eu não vou falar, se eu não sei o quê, se eu faço isso. Não, cara, não é meu papel. As pessoas em casa, as pessoas tiram muita responsabilidade individual de cada um de tomar a sua decisão. Exato. As pessoas acham que a gente tem que cuidar da audiência como se fossem burras e fossem influenciáveis por um podcast, vai mudar a vida. E se, cara, deixa a pessoa falar. Quanto mais você deixar a pessoa falar, melhor pra você entender como que é a cabeça. Ou se ela cair na própria contradição dela. Não, e o pior, ou o melhor, muita gente já mudou de opinião por causa do podcast. Pô, eu achava esse cara insuportável. Depois de ver 3 horas com a pessoa, vê que ela tem medo, vê que ela sofreu abuso quando era criança, ou que ela tomou um pé na bunda, ou que ela foi mandada embora e não sabia o que fazer, que passou fome e tal. Ela fala, cara, nunca imaginei. Porque a pessoa vê a pessoa no Twitter ou numa rede social mandando ver, ou sendo agressiva, ou respondendo, não sei o quê, ela acha que a pessoa é só aquilo. Aquilo é uma fotografia da pessoa. Ou editado quantas pessoas a gente não achou que era babaca assim, online, e tu vai conhecer a pessoa e tu fala, cara... Não, tem gente que a gente marca assim, eu falo, putz, que saco falar com essa pessoa... E já fico meio assim, quando você liga a câmera, começa a falar, cara, que gente fina. Porque eu mesmo que eu acho que vai ser chato o papo, eu quero ver qual que é. E nunca me decepcionei. Vezes, assim, só uma vez. E mesmo essa pessoa voltou lá, porque eu falei que foi o pior podcast que a gente teve, voltou e foi muito bom. Você falou abertamente? Falei, porque foi horrível. Mas quem foi? Pablo Marçal, cara, foi o pior podcast da minha vida. Porque ele não sabia o que era podcast, eu não convidei ele, eu convidei um outro cara, o Vini, e o Vini levou ele, porque eles estavam lançando uma coisa junto, ele tava perdido, enquanto a gente tava conversando, ele ficava lendo os comentários do chat, eu perguntava uma coisa, ele falava outra, ele falava, Vilela, o que você acha que é riqueza? Eu falei, velho... Vamos conversar. E o cara queria. Sou eu, tá ligado? O cara queria dar uma de coach, chato pra caralho. E eu falei em todas as entrevistas, foi o cara mais chato. Aí ele foi lá de novo, falou, Vilela, eu quero me redimir. E foi legal. Demais. E aí ele entendeu qual que era. Foi o único que deu problema, porque normalmente as pessoas vão lá de. Se não estão de peito aberto, elas ficam. Depois de meia hora, elas entendem qual... Tem muita gente que vai no modo entrevista de televisão. Então fica quieto, você pergunta, ela responde, você pergunta. Depois de um tempo, ela começa a entender que a dinâmica é diferente. Mas fala aí, cara, por que você pensa tal coisa? Por causa... É mesmo, cara? Pô, aconteceu comigo a mesma coisa. Quando você começa a colocar seus exemplos, a tua vida, a pessoa fica mais aberta a falar dela também. Já rolou